dia, eu sou a jornalista Carla Fachin. Eu estou aqui porque eu compartilho de uma preocupação que é de todos, que é o aumento nos casos de câncer em todo o país, e sabemos, né, da responsabilidade que temos em construir estratégias, construir ideias que levem à prevenção do câncer. Pela estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por 3 anos, né, de 2020, 2021 e 2023, serão aproximadamente 625 mil novos casos de câncer no país por ano. 625 mil novos casos de câncer por ano. É um número muito alto, muito assustador, muito preocupante, né? Então, está mais do que na hora de iniciarmos uma mobilização para que a gente faça com que a sociedade se conscientize de que a principal arma contra o câncer é a prevenção. E é por isso que nós estamos aqui, né? A ideia da Oncoclínicas, do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Oncoclínicas, é justamente isso, dedicar esta edição do Mitos e Verdades para promover esse debate sobre como mobilizar a sociedade para a prevenção. Então, para essa iniciativa, hoje, nós temos a participação dos doutores, dos oncologistas, Dr. Barrios, Dr. Carlos Barrios, Dr. Stephanie Stefanes, são os idealizadores desse projeto. E a questão que a gente quer focar com vocês hoje aqui é a questão de se preocupar com o câncer antes que ele aconteça. Isso não só é factível, é viável, como é uma estratégia fundamental para evitar, né, as consequências piores da doença, né? Então, esse é o objetivo. E para fazer isso, nós temos que fazer isso em conjunto. Uma coisa que nos dá muita inquietação é que nós hoje temos também clareza de causas de câncer, como cigarro, como exposição solar exagerada, como eventualmente o sedentarismo. Nós comunicamos isso, mas existe um gap entre dar essa mensagem e efetivamente isso acontecer na ponta. E o desafio de transformar a informação em ação também é muito grande. E, obviamente, a interação e a capacidade, e, evidentemente, as pessoas aqui selecionadas, vocês identificam que a gente montou um grupo especificamente que tem a qualidade e a capacidade de oferecer essa ponte entre a informação e a ação. Porque senão nós vamos continuar fazendo o que vamos fazendo há muito tempo e os números vão continuar crescendo. Exatamente, isso. Bom, vamos, já que os doutores falaram, nós vamos só explicar uma coisa. Quem está aqui na nossa plateia, né? Nós temos aqui representantes de entidades, como Liga Feminina de Combate ao Câncer de algumas cidades, nós temos empresas e influenciadores, pessoas que usam as suas experiências através das suas redes sociais também para falar de uma temática que a gente precisa cada vez mais escancarar, cada vez mais deixar de temer em expor uma situação, uma realidade, para que a gente alerte as pessoas justamente para essa necessidade. Todo mundo sabe o que a gente precisa fazer para prevenir. A gente precisa praticar atividade física, a gente precisa ter uma rotina de alimentar saudável, a gente precisa, né, evitar não fumar, né, combater o tabagismo, o alcoolismo, enfim, a gente sabe disso. Mas justamente isso, como a gente vence o gap. Agora, tem uma estratégia que isso tem sistematicamente funcionado, é de falar sobre a doença. A Organização Mundial de Saúde diz, vamos falar sobre... E melhorou. Eu já no início da oncologia, Barros lembra disso, não podia falar a palavra câncer. Doutor, eu tenho aquela doença, assim, uma coisa, aquela com C. Quer dizer, já era um passo de coragem dizer que tinha a primeira letra, um passo com C. Depois começou a se identificar, olha, não, a pessoa tem um câncer, isso não é uma sentença de morte, bem pelo contrário, é um desafio que pode sim mobilizar famílias e pode ser devastador dependendo do momento que ela chega, mas ela tem cura, ela tem tratamentos, ela tem desafios, e eu posso te assegurar uma coisa, todo mundo sai engrandecido desse desafio. É muito improvável que tu veja alguém que não aprendeu alguma coisa, que não conseguiu sair melhor dessa. Sair melhor no que eu digo é uma pessoa mais construída. Então a gente oferece experiência e essa experiência ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser reproduzida. Eu não posso chegar no médico e dizer eu quero fazer uma bateria de exames de tudo, eu posso fazer isso. Claro. Como é que eu começo a minha prevenção? Sem dúvida. Primeiro eu acho que tem que se definir o que é a prevenção. A gente, quando a gente fala em prevenção,
Nós falamos em tentar fazer com que a doença não aconteça, tá? Isso é mais difícil de mensurar, né? Mas, por exemplo, se eu paro de fumar ou se eu não fumo, né, eu tenho menos chances de que me aconteçam algumas coisas. Tá? Isso é uma coisa mais complicada, né, de provar e de estudar, né, porque eu tenho um resultado que está relacionado com aquele hábito, cigarro, né, mas nem todo mundo que fuma vai desenvolver câncer, certo? Então é mais difícil trabalhar isso. Obesidade. Nós estamos diminuindo a quantidade de fumantes no Brasil. É um sucesso absurdo nessas últimas décadas. A gente tem tantas notícias ruins, essa é uma notícia absolutamente fantástica do ponto de vista de saúde, né? O número de fumantes que nós temos é menor, um dos menores em muitos países do mundo, tá certo? É 10%, era 30%, 40% uns 20 anos atrás. Então, um sucesso absurdo nesse sentido, né? Obesidade vai ser o próximo, né? A gente sabe, né, que pessoas que têm sobrepeso, que não fazem exercício, etc. e tal, têm mais chances de desenvolver não só câncer, mas outros tipos de doença. Então essa vai ser, né, e se tu vê o perfil da plateia aqui, tu vê que, né, fantástico, né? Vocês já estão encaminhados nesse sentido. Mas, exceto nós dois, que estão um pouquinho acima do peso. Isso, mas em todo caso, a ideia de que prevenção tem esse tipo de conceito, todo mundo entende. Tá? Mas um dos conceitos de prevenção que não é diretamente, né, comunicado ou fácil de comunicar, é quando eu falo de prevenção e peço para fazer uma mamografia, por exemplo. Certo? Esse é um método de prevenção de morte, porque eu vou fazer um diagnóstico precoce. Eu não estou prevenindo a doença fazendo uma mamografia. E esse é um conceito que eu acho que a gente tem que, né, fazer com que as pessoas entendam um pouquinho. Para nós, na medicina, né, isto é uma questão de prevenir, né, consequências negativas daquela doença, porque eu vou fazer um diagnóstico precoce e eu vou tratar aquilo melhor, né? Então, assim, esse diagnóstico, esse conceito de prevenção e de diagnóstico precoce é parte do que a gente quer conversar com vocês. O que vocês acham que a gente precisa fazer para comunicar, né, este problema de uma forma eficaz, que funcione, e que eventualmente ajude as pessoas, como dizia o Stephen, a mudar de comportamento. O que funciona e o que não funciona? Oi, eu sou a Cristiane Luz, mais conhecida como Luz da Cris nas redes sociais, trabalho bastante tempo com os pacientes. E o que eu vejo, que nós estamos aqui num objetivo mais importante, é levar as pessoas a fazerem exames e procurar ajuda, né? E o que eu vejo o empecilho, que ainda existe, mas muito menos, graças a nós, influenciadoras, que falamos bastante sobre câncer, é que as pessoas ainda têm aquele estigma do câncer como uma doença que mata. Então, nós falarmos para as pessoas, eles verem a nossa vida, ver que existe realmente, que tem como tu curar o câncer, né? Que não é aquele medo, aquela coisa que vai te matar, né? Então, hoje, eu acho que é muito importante, então eu falo muito sobre isso, e também falo para as pacientes, procurem um oncologista para fazer o seu check-up, porque, assim, às vezes elas vão em outros médicos que não têm essa especialidade, não têm a expertise dos oncologistas de identificar a doença, né? Então, eu queria perguntar para os doutores, por exemplo, um paciente que chega lá, não tem nada, ele é um paciente de 30 anos, por exemplo, ele pode ir no oncologista e pedir um check-up? Quais os exames que vocês indicariam para esse paciente fazer? Tem uma coisa clara, Cris. Às vezes, ir na consulta é também para dizer, não, tu não precisa de nenhum remédio, não precisa de nenhum exame.
Talvez a mensagem possa ficar mais produtiva, não é só vai lá fazer teus exames, vai lá conversar com a pessoa, porque ela vai te dizer se precisa, porque dependendo da faixa etária e das condições de risco, não tem que fazer nada mesmo, tem que acompanhar. Dali a pouco a gente identifica que tem alguém na família que possa precisar. Dali a pouco tem alguma coisa básica, assim, a vacina para HPV no filho, que olha, é uma coisa que tu tem que saber, qual é a vantagem, desvantagem, risco, benefício. Então, e se ilustrar e ter a informação pode ajudar. O que não necessariamente é fazer exame, porque a tendência nossa é imaginar assim, eu vou lá, vou fazer uma bateria de exames e vou ficar livre da doença. Não, pode ser muito mais complexo do que isso. Tratando sobre o que nós estávamos falando há pouco, sobre o que fazer para que as pessoas mudem o comportamento, porque, na verdade, é uma questão de mudar o comportamento. Eu vejo que é divulgação, é falarmos mais, é pormos na mídia e tornarmos isso o mais natural possível. Porque o que acontece, vou colocar assim um exemplo meu. Eu não tinha ninguém na família, nenhuma geração de mulher, nenhuma geração de homem, nada com câncer na minha família. Eu fui, então, fazer o meu exame de rotina, como anualmente eu fazia, ao natural, com a minha ginecologista, então, as revisões gerais. E eu acabei descobrindo em casa o câncer de mama. Eu muito preocupada com a questão ginecológica, em ver o meu DIU como estava, na conversa não tocamos a mama na consulta, e eu não tinha o hábito de me tocar, acabei fazendo toque no banho, porque me lembrei que esqueci na consulta de falar com a médica, e aí descobri lá o bonito na mama. Fui no oncologista e não quis fazer, fiquei envergonhada de fazer pergunta por que comigo, né? Porque não tem ninguém na família. E aí o médico perguntava, tá, mas não tem avô, pai, mãe, tia? Não, ninguém. Então vamos fazer um exame para mapear geneticamente o que ocorre com essa pessoa, né? E então eu tenho mutação genética, descobri. E aí entra o exemplo da nossa cultura, né? Eu cheguei em casa para o meu pai e para minha mãe, né, e expliquei a eles, junto com os meus outros 2 irmãos, que eu tenho uma mutação genética, que fatalmente eu herdei, isso é uma herança, e que os meus irmãos também poderiam, né, teriam 50% de chance. E foi unânime. Ninguém quis saber se era mutado. Dentro da minha família, com um caso, eu, 40 anos, 41 anos na época, tinha câncer. Gente, vamos ver. Porque, assim, a ideia, o que eu passei para eles, né? A gente tem como rastrear isso, sabendo que a gente tem essa mutação, a gente tem como rastrear, e aí tem a prevenção. Aí entra a prevenção, porque o que a gente faz quando a gente descobre o câncer é tentar agir de uma forma mais rápida, mais ágil, mas aí a gente já tem um diagnóstico. Isso. Né? Então, se a gente conseguir tornar o assunto câncer uma coisa natural... Então, nós também temos um compromisso de mudar a sociedade, de mudar o sistema. E a maneira de fazer isso é chamar a atenção para o que é ideal, porque as pessoas passam a cobrar isso do sistema. Como fazer para que as pessoas que não fazem parte tenham atenção? Como tornar isso interessante para quem acha que isso nunca vai acontecer? E eu confesso, eu admiro muito vocês, né, que tenham atividade e tem a coragem, né, de, às vezes, tendo passado na doença, ou mesmo sem ter passado na doença, de se comprometer com essa ideia. Eu acho que esse é um aspecto, para mim, extremamente importante, né, e isso identifico em cada um de vocês que está sentado aqui, né, de vocês terem a coragem de se comprometer com a ideia. Poderia ser qualquer outro assunto, né? Isto nos toca muito pessoalmente, porque é o que a gente faz, né? E a gente vê o sofrimento, a gente vê os casos bons e a gente vê os casos que não são tão bons. Então, essa nossa iniciativa realmente tem o propósito, né, talvez de pegar emprestado um pouco dessa coragem de vocês e talvez ajudar a formar algum nível de conhecimento estratégico que nos ajude a tocar todas as pessoas, de alguma maneira, né, para que eventualmente mudem o comportamento. De novo, eu estou repetindo isso porque é fundamental. Não é só dar informação, nós temos que dar informação de alguma maneira, ou que o recado chegue em determinadas pessoas
para que elas realmente no dia seguinte, né, vão procurar alguém ou vão fazer alguma coisa diferente para que a realidade definitivamente mude. E eu lembro que quando eu descobri né, o câncer primeiro, eu tinha 38 anos e eu insisti muito para descobrir o câncer, porque eu procurei vários médicos, relatavam o que eu sentia. Isso é infecção intestinal, isso é... os exames estão bons, de sangue, enfim. E eu fui até que, né, acabei descobrindo. E eu tenho uma profissão, eu sou delegada de polícia, e na nossa profissão a gente é muito acostumado a ser muito forte, né? A gente não mostra vulnerabilidade de maneira alguma. E eu lembro que quando eu descobri o câncer, meu marido também é delegado, ele falou, tá, Déia, e aí, tu vai abrir, não vai abrir? O que a gente fala para as pessoas, né? Porque eu entrei em licença na primeira vez. E aí eu decidi, falei, não, eu não quero que ninguém fique com dó de mim, porque eu sempre eu fiquei muito bem resolvida com relação ao câncer, eu aceitei muito bem, eu sou muito resiliente. E aí decidi fazer um blog, um oncológico ali, em que eu relato também, né, as coisas que eu passo, tanto boas quanto ruins. Eu sinto que, falando sobre isso abertamente, a gente acaba ajudando muita gente, né, e principalmente desmistificando essa questão de antigamente, que a pessoa tem um câncer e ela está morrendo, está deitada na cama, que ela está com o relógio da vida assim, já finalizando. Olha que são pacientes oncológicos, chegam no consultório, você sabe que a obesidade é um problema que aumenta teu risco de recaída e diminui o resultado terapêutico em algumas doenças. Então, tem que se mobilizar. Mas é que o joelho, porque é frio, porque tem as desculpas, elas são legítimas. Sim. Só que não é mais uma recomendação agora, é uma pressão médica, vamos ser mais atuantes nesse tipo de atuação, de estratégia. E esse gap que tem que ser trabalhado. E uma das maneiras interessantes é exatamente essa, a gente sensibilizar a pessoa, mesmo quem não é acostumado com a leitura de pensar em câncer. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente e fundadora do Projeto Camaleão aqui de Porto Alegre. E eu acho que o pulo do gato é a gente conseguir explicar para as pessoas que o câncer não é... A maioria dos cânceres estão relacionados aos hábitos e não ao histórico familiar, né, à genética. E eu acho que isso se faz muito com campanhas que não são necessariamente falando do câncer, como assim, sintomas do câncer, mas sim trazer essas informações de que a obesidade é um fator, que o tabagismo é um fator, né? Os hábitos, os pequenos hábitos, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que ter 1 hora do meu dia livre para fazer exercício físico. Não é verdade. Subir de escada, ao invés de pegar o elevador, já começa a não ser mais sedentário. Isso, né? que tu colocou é muito importante. Olha, a gente tem que talvez dar uma receita mais clara. Quando eu digo, olha, pessoal, tem que fazer atividade física, fica muito aberto. Eu digo, olha, eu preciso que tu faça 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Ponto. Ponha na agenda, 150 minutos. Bom, tá certo. Olha, quando a gente fala contra o tabagismo, eu não estou falando contra o tabagista. O tabagista é um paciente que tem que ser acolhido e tem que ser manejado. Agora, claramente, eu tenho que ter estratégias efetivas para tentar ajudar ele a escapar dessa. Porque frequentemente é viciante. E a pessoa ela precisa de ajuda para poder escapar dessa. Então, talvez a gente tenha que ser um pouco mais objetivo em explicar exatamente qual é o próximo passo. Eu acabei escrevendo um artigo um tempo atrás que eu coloquei assim, de colocar o pé no chão. Antes de eu estabelecer uma meta de correr uma maratona neste ano, quem sabe eu estabeleço a meta de caminhar 30 minutos. E essa receita mais clara, mais objetiva, mais operacional, vai fazer a pessoa vencer a resistência inicial. Porque senão sempre fica adiado para a segunda, não deu na segunda, vai ser a próxima, não deu mês que vem, quem sabe. Dr. Stephen tem uma frase que ele usa bastante, quem procura, cura. Eu acho que aí é um ponto bem bacana de falar para a sociedade que não tem câncer, porque quanto antes ela procurar, ela vai sofrer menos. O procura-acha é uma coisa... surgem frases, às vezes, que nos assustam muito. O tal do quem procura-acha, ela vingou durante um tempo, isso é um horror, porque, na verdade, ela tira a mensagem de que, ao contrário, tem que ser mais precoce para poder identificar. E talvez essas frases catchy, assim, essas frases que grudam nas pessoas e passam a mudar a maneira de enxergar as coisas, ajudam também. Chamar atenção para esses hashtags, assim, elas ajudam muito as pessoas a
a esquecer as frases erradas que a gente conviveu durante décadas com aquela maldita tirar vantagem em tudo, que virou uma frase horrorosa, que acompanhou durante décadas o brasileiro, que tem que tirar vantagem em tudo. Olha, precisou de mais uma década para desfazer esse tipo de construção. Foi uma infelicidade de alguém que achou que podia mostrar isso como um mérito, e isso é um demérito. Mitos e verdades. Começamos pelos mitos. O que é mito quando o assunto é câncer? Olha, mito é que a doença é uma doença incurável. Isso não é verdade. Isso é um mito que... Mito é que nunca vai acontecer comigo. Mito é que, para o tratamento funcionar, eu tenho que sofrer com ele. Tem uma série de mensagens que as pessoas trazem prontas e elas podem ser reconstruídas com o recado, com a mensagem, com as experiências de agora e, principalmente, com o conceito muito claro de que mudou tudo. A medicina é muito diferente do que aquela que a gente fazia há 10, 15, 20, aliás, há muito pouco tempo atrás. Da mesma maneira que a comunicação mudou também. A gente não tem mais 40 minutos para ficar conversando numa palestra. Às vezes preciso comunicar no elevador, elevator pitch. Eu vejo com meus filhos, olha, tem filho de 10, 12, 17, comunicação com eles é um aprendizado todo dia. Mas assim, Carla, eu acho assim, mitos e verdades fala, né, de informação e desinformação. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Está aqui, mitos e verdade. O que a gente tem que fazer? Vamos realmente encontrar uma maneira, uma forma, ou várias maneiras e várias formas, de que em conjunto, porque isso não é uma coisa só de uma pessoa, ou só de uma instituição, só de uma empresa, ou só de um grupo, ou só de uma associação. Isto aqui é algo que a gente vai ter que fazer em conjunto, e essa é a proposta de, eventualmente, gerar atenção, né, ou levar a atenção das pessoas, né, para as verdades, né, para a informação. E nós estamos numa época, e vocês participam de mídia social, né, onde a gente não sabe o que eventualmente, de onde é que veio isso. Será que é verdade? Será que não é verdade? Né? Então, assim, mitos e verdades para mim é uma marca. Né? Informação e desinformação. E a proposta, né, em relação a isso é que em conjunto a gente consiga focar, né, num recado ou numa coisa que realmente tenha um impacto, né, a mais longo prazo. Nós temos que envolver o poder público. E certamente a gente dizer isso é uma coisa, se a gente diz isso em conjunto com as associações que vocês representam e com o poder que vocês têm de comunicação, certamente a gente vai ter um impacto mais importante. E eu acho que um grande mito que a gente tem e que a gente precisa bater muito nessa questão da prevenção e ajudar as pessoas é o autoexame. Eu descobri o meu câncer com o autoexame e eu fiquei muito impressionada que praticamente todas as minhas amigas não faziam, né? Que agora fazem o autoexame. E eu acho que as mulheres elas ainda têm uma questão de vergonha de se tocar ou de não saber como fazer. Foi muito bom tu trazer isso para a discussão, porque é um tema que se tem debatido. Se vocês forem olhar, as campanhas de Outubro Rosa não costumam chamar atenção para o autoexame, para não cair na armadilha de dar a sensação da pessoa, não senti nada, então estou na boa. Mas como os doutores falaram, né? O que a gente vai fazer antes de tudo isso para que as futuras gerações sejam mais felizes, com menos dores, né? Eu penso assim, eu quero já, encerrando aqui, parabenizar, né, o Instituto Oncoclínicas por essa roda de conversa, né? Perfeito. Acho que é por aí que a gente vai começar, né, a trazer algumas mudanças, se reunindo, trocando ideias, né? Muito obrigada, doutor. Obrigada, Oncoclínicas. Obrigada a todo mundo a participação.